Dentro deste mundo tumultuado, a legião romana tebana emergiu como um símbolo de resistência espiritual. Composta por cristãos do Egito, essa legião não era apenas distinta por sua habilidade em combate, mas também por sua dedicação inabalável à fé em Jesus Cristo. Eles representavam um oásis de esperança em um deserto de desespero. O conflito entre a legião tebana e o imperador Maximiano centrava-se em um dilema fundamental. Deveriam eles obedecer ao imperador e renunciar à sua fé, ou permanecer fiéis aos seus princípios, mesmo que isso custasse suas vidas? A resposta a essa pergunta definiria não apenas o destino da legião, mas também o caráter de sua fé. A história da legião tebana, ou Legio Tebaica, é um testemunho de fé, dedicação inabalável, e do sacrifício final suportado por um grupo de soldados romanos que permaneceram leais às suas crenças. A história da legião tebana transcende o tempo, inspirando inúmeros indivíduos ao longo dos séculos e deixando uma marca permanente tanto na história religiosa como na tradição militar romana. Origens da legião tebana. A legião romana tebana tem suas raízes na região de Tebas, que é hoje parte do Egito moderno. Esta legião era uma unidade do exército romano, mas se distinguia por algumas características únicas, especialmente em relação à sua composição e origem. Era composta majoritariamente, se não inteiramente, por cristãos provenientes da região de Tebas, no Egito. Naquela época, Tebas era uma área importante e uma das principais cidades do Egito, conhecida por sua rica história cultural e significado religioso. Martírio da legião tebana. No século III a.C., durante o reinado do imperador Maximiano, a legião tebana viu-se envolvida num conflito que imortalizaria o seu nome nas crônicas da história. A narrativa se desenrola enquanto a legião, sob o comando de Maurício, foi chamada para reprimir uma rebelião na Gália, um dever que eles marcharam obedientemente para cumprir. No entanto, o momento memorável chegou quando o imperador Maximiano, um firme defensor do panteão romano, exigiu que os membros da legião tebana participassem em ritos pagãos para honrar a sua campanha triunfante. Os soldados cristãos, inabaláveis na sua fé, mantiveram-se em firme oposição ao decreto imperial, optando por permanecer firmes nas suas convicções cristãs. Perante esta resolução, o imperador Maximiano, numa demonstração de autoridade inflexível e numa tentativa de reprimir o que considerava insubordinação, dirigiu a dizimação implacável da legião tebana. Os legionários enfrentaram um ultimato angustiante: renunciar à sua fé e aderir aos costumes pagãos ou enfrentar as mais severas consequências. A sua recusa resoluta levou ao martírio de centenas, se não milhares, de soldados que permaneceram firmes nas suas crenças cristãs. O martírio da legião tebana representa um momento profundo na memória da história cristã. A sua dedicação inabalável à sua fé face à perseguição deixou uma marca permanente, despertando profunda reverência e solidariedade entre os seguidores fiéis. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Recomendações finais. 2 Timóteo 4, verso 8. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 7. O episódio tornou-se um símbolo duradouro de fé inabalável, coragem e martírio, moldando o curso da biografia cristã primitiva e inspirando as gerações futuras. O que tornava a legião tebana notável era sua composição religiosa. Ao contrário de outras unidades do exército romano que eram predominantemente pagãs, a legião tebana era composta por soldados cristãos com uma fé inabalável. Esta característica se tornaria crucial em sua história e legado, particularmente em relação ao seu martírio sob o imperador Maximiano. Como uma legião romana, a tebana estaria organizada de acordo com as práticas militares romanas da época. Isso significaria uma estrutura rigorosa, com centúrias, coortes e uma clara hierarquia de comando. Os soldados dessa legião seriam treinados nas táticas e estratégias militares romanas, tornando-os eficientes e disciplinados no campo de batalha. A existência de uma legião predominantemente cristã dentro do exército romano, um estado que oficialmente praticava e muitas vezes impunha o paganismo, era em si mesmo um fato notável,
Representava a crescente disseminação do cristianismo e seu enraizamento em diversas camadas da sociedade romana, inclusive entre aqueles que serviam no exército. Sem contar que na época do governo do imperador Maximiano, Roma e o mundo estavam em uma grande turbulência e transformação. O cristianismo, ainda em seus estágios iniciais na Europa, graças às viagens do apóstolo Paulo que conseguiu evangelizar algumas regiões daquele continente, Maximiano era visto como uma ameaça ao estabelecimento e à ordem romana. Os cristãos eram frequentemente perseguidos, obrigados a escolher entre sua fé e sua lealdade ao império. Foi, na verdade, uma perseguição forte durante 300 anos. A decisão de Maurício e seus companheiros soldados de enfrentar o martírio é uma das mais dramáticas e significativas da história cristã. Imagine a cena: um campo na Gália, agora conhecido como Suíça, onde a legião tebana está acampada. O imperador romano Maximiano ordena que eles persigam cristãos locais, algo totalmente contrário à fé que esses soldados professam profundamente. Maurício, como líder, está diante de uma escolha que definirá não apenas o seu destino, mas o de todos os seus homens. Essa decisão não foi tomada de ânimo leve. Maurício sabia que desobedecer ao imperador era um ato de traição, punível com a própria vida. Mas para ele e sua legião, renunciar à sua fé e perseguir outros cristãos seria uma traição ainda maior, uma traição contra Deus e contra seus próprios corações e almas. Naquele momento, eles enfrentaram um conflito que vai além do físico. Era uma batalha espiritual e moral. A escolha deles significava desafiar a autoridade máxima do Império Romano em nome de uma autoridade ainda maior: sua fé e sua consciência. Maurício reúne seus companheiros e comunica a decisão. Eles não vão cumprir a ordem. Eles não vão renegar sua fé. É um momento de solidariedade e força, mas também de profunda angústia. Eles sabem que a consequência será a morte, mas preferem enfrentá-la a viver com a vergonha de negar suas crenças mais profundas. Eles estão firmes, unidos em sua fé e em sua determinação de permanecer fiéis, custe o que custar. Eles sabiam que a vida eterna os aguardava. Quando Maximiano é informado da recusa, sua resposta é rápida e brutal. Ele ordena a decimação da legião, a morte de 1 em cada 10 soldados. Imagine o horror e a dor dessa execução. Os soldados que sobrevivem à decimação são testemunhas do sacrifício de seus irmãos em armas, sabendo que compartilham da mesma fé e, portanto, do mesmo destino. Após a decimação, Maurício e seus homens são novamente ordenados a cumprir as ordens imperiais. Novamente, eles recusam. Sua lealdade a Deus supera o medo da morte. A resposta de Maximiano é ainda mais implacável. Ele ordena a execução de toda a legião. Maurício e seus companheiros são martirizados, morrendo por sua fé. É um ato de fé e coragem que ressoa ao longo da história. O martírio deles não é um fim, mas um poderoso testemunho que atravessa os séculos. Eles escolhem a morte em vez de comprometer o que sabem ser verdadeiro e justo. Em seu sacrifício, encontram uma espécie de vitória eterna. A vitória da fé sobre a força, do espírito sobre a espada. A história de Maurício e seus companheiros nos leva a uma profunda reflexão sobre o que significa ser fiel aos próprios princípios diante do maior dos desafios. Eles nos mostram que há coisas na vida que valem mais do que a própria sobrevivência física, que a verdadeira integridade às vezes exige o sacrifício supremo. Em um mundo onde as convicções são frequentemente flexíveis e a fé é desafiada, a história deles permanece como um lembrete poderoso da força indomável do espírito humano quando ancorado em uma crença verdadeira e inabalável. O martírio da legião tebana encontrou ressonância na tradição dos mártires e na história dos futuros cristãos, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e disseminação de narrativas sagradas e ideais religiosos. À medida que circulavam histórias sobre a fé inabalável e o martírio da legião, elas semearam as sementes de resiliência, coragem e firmeza face à perseguição e à opressão no meio das comunidades cristãs. Os legionários martirizados tornaram-se figuras reverenciadas, com histórias de sua firmeza e sacrifício final permeando a literatura cristã primitiva e as práticas devocionais. A reverência da legião tebana, e particularmente de Maurício como líder da legião, estendeu-se para além dos limites de Roma e do Império Romano do Oriente, espalhando-se por regiões onde o cristianismo começava a criar raízes.
Igrejas e instituições religiosas foram dedicadas aos legionários mártires, servindo como poderosos símbolos de fé e martírio para as florescentes comunidades cristãs. O legado duradouro da Legião Tebana também encontrou expressão nas obras de arte e nas expressões culturais do mundo cristão primitivo. O seu martírio foi retratado em frescos, mosaicos e pinturas religiosas, servindo como lembretes visuais da sua fé inabalável e do preço final que pagaram pelas suas convicções. Apesar da passagem dos séculos, a história da Legião Tebana continua a evocar reverência e respeito. A sua história continua a ser um lembrete comovente e poderoso da força duradoura da fé e do triunfo do espírito humano sobre a tirania e a perseguição. Como um excelente exemplo de devoção inabalável e fé inabalável, a narrativa da Legião Tebana transcende as fronteiras de tempo e lugar, falando ao anseio humano universal pela liberdade de crença e ao poder indomável da convicção inabalável. A história da Legião deixou uma marca permanente tanto na história religiosa como na consciência histórica mais ampla. O seu martírio continua a ser comemorado em várias tradições cristãs, lembrando aos fiéis os valores da firmeza, resiliência e coragem face à adversidade. A saga da Legião Tebana permanece como um testemunho por excelência do impacto duradouro da fé, da ressonância do martírio e da potência das narrativas históricas na formação da nossa compreensão coletiva da experiência humana. A saga da Legião Tebana permanece como um testemunho permanente do poder duradouro da fé, resiliência e convicção. A sua história lembra-nos o profundo impacto da crença inabalável e do espírito indomável daqueles que se mantiveram firmes face à perseguição. Os legionários mártires da Legião Tebana exemplificam os mais elevados ideais de fé e coragem, e o seu legado continua a inspirar e iluminar aqueles que encontram a sua história. O martírio desses soldados serve como um farol de esperança e fortaleza, unindo os fiéis através das gerações e proporcionando um exemplo intemporal de devoção inabalável, coragem e resiliência face à adversidade do dia a dia. Nossa jornada individual pode não ser marcada por desafios tão extremos quanto os enfrentados pela Legião Tebana, mas todos nós enfrentamos momentos de escolha entre o que é fácil e o que é certo. A história deles nos lembra que a verdadeira força vem não da capacidade de evitar dificuldades, mas de enfrentá-las com coragem e integridade. O martírio da Legião Tebana sob Maximiano é um chamado atemporal à coragem e à fé. Sua história nos desafia a examinar nossas próprias convicções e a encontrar a coragem de nos manter firmes por elas. Em um mundo onde os princípios muitas vezes se dobram sob o peso das conveniências, o exemplo da Legião Tebana permanece como um farol de inspiração, lembrando-nos do poder transformador da fé e da convicção inabalável. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5, verso 4.